Principais dúvidas de quem vai mudar para o campo. Uma delas é segurança. As pessoas se sentem inseguras no campo, por incrível que pareça. Com todos os dados que tem, que a cidade é muito mais violenta, que as pessoas são assaltadas toda hora, que assaltam pessoas na rua, casas, roubam um carro, não sei quanta coisa, mas o pessoal acha que no campo é que é inseguro. E não é verdade, porque no campo é muito mais seguro. Essa é que é a verdade. A violência está onde estão as pessoas. E o lugar onde tem mais pessoas circulando e mais situações onde as pessoas podem sofrer alguma violência é na cidade. Por isso que as taxas de criminalidade, toda a violência está muito mais concentrada na cidade do que no campo. As pessoas acham que vão ficar isoladas no campo e que se elas gritarem ninguém vai ouvir e por causa disso elas têm uma sensação de segurança. No entanto, em primeiro lugar, você pode morar no campo, por exemplo, num condomínio rural. Você pode estar muito próximo de outras pessoas, mas o fato é que estar perto das pessoas não garante nada. No campo é melhor, às vezes a gente está longe de todo mundo, que a gente fica bem mais seguro. E no campo tem o seguinte, a vizinhança, embora não fique se visitando, mas se ajudam em caso de necessidade. As pessoas têm o telefone uns dos outros, se houve um tiro já entram em contato para saber o que aconteceu, se tem um cachorro latindo muito também já querem saber o que está acontecendo, se entra um carro estranho na região o pessoal já liga para saber se é aí, se está indo, se é visita, se não é, ou seja, tem muito mais solidariedade. Na cidade eu acho que o pessoal já esqueceu o que é solidariedade. Outra coisa que o pessoal diz é renda no campo. Como é que eu vou sobreviver no campo? Como é que eu vou ter renda no campo? Imagina, no campo tu tem muito mais possibilidade de renda do que na cidade. Por quê? Porque o leque de coisas que tu pode fazer é muito maior para começar, porque tu tem muito mais espaço. Essa que é a questão. Então, por exemplo, a questão é que as pessoas às vezes ficam achando que a única forma de ter renda no campo é com a produção primária, ou plantando ou criando animais. E não é verdade. Você pode ofertar uma série de coisas. Nós temos alunos que já montaram asilos no campo. Imagina a pessoa envelhecer no campo, que maravilha é. Está dando super certo. Pessoas que têm hotel para cavalo, por exemplo, hotel para cachorro. Ou seja, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer. Locação de cabana, criar sítios pedagógicos, enfim, existe uma infinidade de coisas além da produção primária. E no campo a gente pode ter muito mais segurança financeira porque a gente pode diversificar os negócios. Então você não fica dependente de uma coisa só. A diferença no campo é que a gente nem sempre tem um rendimento todo mês. Depende do negócio, você tem ganhos mensais. Mas dependendo do negócio, o seu dinheiro vai ser concentrado, você vai ganhar ele numa temporada, numa estação, dependendo do que você faz, e depois você vai administrando esse dinheiro ao longo do ano. Mas a gente tem a possibilidade de diversificar, de ter vários negócios. Isso aumenta os rendimentos e também cria uma segurança financeira muito maior. Tem alunos nossos que estão alugando canteiro, para você ter uma ideia. A pessoa tem um sítio perto da cidade, tem vários canteiros, então as pessoas vão para lá no fim de semana, tem 2, 3 canteiros que ela aluga, ela cuida daqueles canteiros, tira a hortaliça dela ali, passam às vezes um domingo lá fazendo aquilo e leva a verdura para casa saudável que ele mesmo plantou. Quem que ia imaginar uma coisa dessa? Então o que a gente sempre está dizendo é o seguinte, os limites, como o Bill Morrison disse, o limite de uma área, o limite da tua terra é o limite da tua capacidade criativa. E é isso que a gente tem que ampliar. Porque existe uma infinidade de coisas que se pode fazer. Nós temos uma aluna no Sul que montou um sítio pedagógico, o Sítio Pedagógico Paraíso, que funciona super bem, recebe escolas e também ela criou trilha à noite para bebê. Os pais vão com o bebê, botam um lampadinho ali na cabeça do bebê, fazem as trilhas e os bebês adoram aquilo. É uma coisa completamente inovadora. Então, para você ver como tem uma variedade gigantesca de coisas que tu pode fazer. As pessoas também criam centro para casamento, para festas, ou seja, essas atividades também rendem bastante. E também tem muita empresa agora fazendo reuniões do campo para fazer com que rompa o padrão de ficar todo mundo dentro de uma sala engravatado para fazer uma reunião de negócio. Vão para o campo, acaba criando um clima muito interessante para a discussão de negócio. E isso está acontecendo muito. E precisam do quê? De um espaço. E esse é o espaço que tu pode criar para receber essas pessoas. Outra coisa é que as pessoas ficam muito preocupadas com a saúde, com acesso à saúde. Mas quando elas falam isso, elas estão falando, na verdade, de ter acesso a um suporte quando elas têm alguma doença. Ou seja, de ter um hospital perto ou alguma coisa quando elas têm algum problema. Então, a primeira coisa é que quando a gente vai para o campo, a gente pode realmente cultivar a saúde. Como o João diz, o verdadeiro plano de saúde é a gente comer bem, respirar ao ar livre, é a gente ter uma boa qualidade de vida. Esse é o plano de saúde real. Primeiro, a gente cultiva a saúde. E a segunda
segunda coisa é que é uma ilusão que as pessoas não têm acesso à saúde no campo. Você pode escolher o lugar onde você vai ficar, ou seja, mais próximo ou mais distante de uma unidade de saúde que você goste, que você confie, que você queira ter acesso. E também, ao contrário do que as pessoas pensam, existe estrutura no campo, existem hospitais, existem postos de saúde. Nós mesmos, no nosso caso, a gente tem um posto de saúde a 1 quilômetro, 2 hospitais a aproximadamente 3 quilômetros e um outro hospital a 20 quilômetros. Então é uma questão da escolha do lugar e entender que existe acesso à saúde. E claro que quando a gente vai para o campo, a gente cultiva a saúde, a gente pode ter um estilo de vida onde a gente faz tudo para não adoecer. E se adoecer, sempre vai ter como acessar alguma assistência de saúde. Então, plano de saúde, pessoal, é um bem viver, como a Tati falou, alimento saudável, água, sol, ou seja, isso é que é plano de saúde, porque o plano de saúde que as pessoas pagam é o plano de doença. Aí é que tá. Então a gente pega e investe na saúde para não precisar depois de planos de doença. Essa que é a questão. E no campo, com certeza, tu tá criando um plano de saúde. Tu acorda mais cedo, tem sempre uma mobilidade, tu tá sempre te movendo, sempre te mexendo, pegando sol, respirando ar puro, porque é sempre isso, ou seja, eu tenho dito isso, as pessoas entram em férias, fazem o quê? Vão pro trânsito? Não, vão pra praia, vão pra montanha, vão ter contato com a natureza. E o problema da cidade é que as pessoas estão saturadas dela, tanto que fim de semana saem da cidade. A gente do campo não quer sair do campo fim de semana, tu quer ficar ali para desfrutar do teu espaço. Então essa é que é a grande diferença. Nos diferentes lugares onde tem as pessoas mais saudáveis e mais longevas do mundo, cada uma delas come uma comida diferente, porque comem a sua comida local, tem um estilo de vida relacionado com a cultura local, mas tem uma coisa em comum que todas elas fazem nas diferentes partes do mundo, que é cultivar o próprio alimento, pelo menos em alguma parte, em alguma quantidade, ter essa atividade de ir para fora, cultivar, entrar em contato com a terra, se movimentar, tomar sol, ficar ao ar livre, todas elas têm isso em comum. Então a gente precisa lembrar que o plano de saúde verdadeiro é esse, em primeiro lugar, cultivar a saúde. E segundo lugar, saber que existe assistência no campo e que você pode escolher estar num lugar mais próximo ou mais distante de um centro de assistência ou de um hospital. Outra coisa comum que o pessoal fala também, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma terra. Eu também, quando fui para o campo, não tinha dinheiro para comprar uma terra, eu arrendei uma terra. Então você pode, assim como aluga uma casa, aluga um apartamento, pode alugar um sítio, só que o valor que tu vai alugar o sítio, tu vai ver que às vezes é muito mais barato que o aluguel de um apartamento ou de uma casa, e ainda tem a vantagem de criar negócios no próprio espaço, coisa que num apartamento não vai fazer, porque tu não vai juntar pessoas para fazer uma trilha dentro do apartamento, por exemplo, ninguém vai ir. Não tem, esse negócio não existe. Então, assim, no campo tu tem condições de receber as pessoas, de fazer uma série de atividades, de plantar o teu alimento, de ter a própria água, de gerar a tua própria energia, de fazer uma série de coisas que na cidade é totalmente inviável de fazer. Então, arrendar uma área é a coisa mais comum que tem, porque a maior parte da soja produzida no Brasil é terra arrendada, por exemplo, né? Eu arrendei terra por anos, aí depois tu pode comprar uma terra, ou tu pode seguir num contrato de arrendamento por um longo prazo ou até morrer. Então, depois tu pode fazer semeeiro de um lugar. Tem muita gente que tem terra, está precisando de uma ajuda, tu pode fazer uma parceria com a pessoa e depois também tu pode montar um sistema de comodato. Pessoas que têm a terra, não quer alugar, porque é da família, não querem vender por uma série de motivos, não quer nem alugar, nem vender, mas quer que alguém cuide. Então tu pode fazer um acordo com essa pessoa. Existem vários sistemas de comodato, a gente já fez trabalhos em fazendas que eram com sistemas de comodato. Então isso no campo também é uma realidade, coisa que na cidade não existe. Então assim, tem várias desculpas, várias dúvidas e vários medos, né? O que a gente tem é que ter informação. A gente diz que a informação organizada é o primeiro recurso para te dar esse primeiro passo de sair da cidade, ir para o campo e entender que o campo não é só produção primária. O campo tu pode montar um centro holístico, tu pode fazer um lugar para festa, tem alunos nossos que tem restaurante só de fim de semana, entende? Ou seja, existe uma série de coisas. O que tem que abrir a cuca, juntar o Tico e o Teco para criar um plano de futuro no campo, que vai ser bem melhor que na cidade, porque, como dizia o Mário Quintana, os tempos estão bicudos, bastante bicudos, cada dia está mais bicudo. E sempre que as pessoas falam que não tem dinheiro para ir viver no campo, eu me pergunto se elas vivem na cidade sem dinheiro, porque na realidade, para viver na cidade, a gente precisa de muito mais dinheiro, porque as habitações por metro quadrado são muito mais caras na cidade do que no campo. Você tem que comprar toda a sua comida, você não pode cultivar nada, você não pode conseguir a sua água, você é obrigado a pagar água, pagar energia, tudo você tem que pagar na cidade. É na cidade que a gente precisa estar preocupado
preocupado em ter dinheiro, porque no campo a gente pode, com o dinheiro que a gente vive na cidade, fazer, como o João disse, um arrendamento ou alugar um sítio. Por metro quadrado é muito mais barato do que na cidade e ali você pode prover um monte das suas necessidades. A verdade é que as pessoas reduzem o seu custo mensal quando elas vão viver no campo. Vera, e com 10 ou 15 ou 20 galinhas, tu tem mais de uma dúzia de ovos por dia. Então, assim, é fartura, é abóbora sobrando, é batata, é verdura, ou seja, tu tem um monte de coisa para comer à tua disposição, muito fácil em pequeno espaço. Bom, pessoal, já está anoitecendo, então a gente vai terminando por aqui. A gente vai preparar uma sopinha. Então acompanha a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre permacultura, sobre agricultura orgânica e sobre bem viver no campo.